Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao quarto episódio de Bettina Investigation. Queria já me desculpar aqui desde o início que eu não tô com o meu blazer de investigação, mas eu vim com o casaco da detetive, porque o blazer eu esqueci mesmo, foi um probleminha aí de esquecimento. Wakefield é uma cidadezinha super assim, não vou dizer pacata, mas uma cidade calma, onde basicamente todas as famílias se conhecem. É uma comunidade onde meio que todo mundo cresceu ali e se manteve ali. Por isso todo mundo sabe da vida de todo mundo. Porém, tudo que parecia muito seguro, muito maravilhoso, muito tranquilo, em março de 2006 mudou. Porque aconteceu um duplo homicídio nessa cidade que deixou todo mundo muito super nervoso. Bom, vamos começar pelo início dos fatos. Mike Zamit Jr. era um pai de família, pai de 3 filhos, casado com uma linda mulher. Não sei se ela era linda, na verdade, inventei essa parte. Ele era, bem dizer, um empresário muito conhecido em toda a cidade, não só por ele ser um cara muito legal e muito amigável, mas também porque ele era um homem de negócios de bastante sucesso naquela cidade. Ele e o pai dele, que era o Mike pai e o Mike filho, criatividade em família, a gente vê por aqui, tinha uma empresa de concreto, uma empresa a qual tinha muito sucesso, tinha vários empregados. Bom, acontece que em março de 2016, o pai de Mike estava indo pro trabalho, estava chegando na empresa e ele havia se atrasado um pouco naquele dia. Em vez de chegar como sempre lá pelas 7, 7h30, ele estava chegando, já eram 8 e alguma coisa. Mas ele pensou assim, tudo bem, porque o meu filho já tá lá trabalhando, então a gente tá tranquilo, a gente tá sucesso. Quando ele tenta abrir a porta, ele não consegue, tem uma coisa impedindo. Ele começa a empurrar a porta com mais força, consegue colocar a cabeça pra dentro pra olhar e tem um corpo deitado de barriga pra baixo numa poça enorme de sangue. Ele automaticamente entra em muito desespero, não reconhece o corpo, sai do local e começa a ligar pra polícia e dizer, vocês têm que vir aqui agora porque tem uma coisa muito errada acontecendo. Como essas cidades onde meio que todo mundo se conhece, a polícia conhecia muito bem essa família, eles foram até lá e enquanto a polícia não chega, o Mike pensa, meu Deus do céu, onde é que está meu filho? Ele entra na fábrica, na empresa, não sei se era uma fábrica, uma empresa, começa a chamar pelo Mike, sobe no segundo andar e quando ele sobe no segundo andar, ele encontra o filho dele sentado numa cadeira com um tiro no meio da testa. Já bem morto, né? Como se tivesse dá pra estar meio morto. Enfim, Mike pai entra em desespero, a polícia chega, não entende nada do que tá acontecendo, começa a investigar, descobrem que o corpo que tá no chão, também já morto, é de um empregado temporário da família. A polícia, analisando a cena do crime, descobre que na verdade o objetivo daquele crime, daquele assassinato, daquele duplo homicídio, era a morte do Mike. Que o Chester, que era o empregado que foi morto ali logo à entrada da empresa, ele na verdade provavelmente foi só alguma coisa que atrapalhou a pessoa que foi matar o Mike e matou ele como tipo queima de arquivo. O que eu fico pensando que é uma merda, né? Porque imagina, tu morreu simplesmente porque queriam matar uma outra pessoa, tu não tá nem envolvido no negócio e foi morto de graça, entre aspas. Eu acho que é pior do que morrer sendo que alguém realmente queria te matar. Não sei se fez sentido toda essa minha analogia, não sei se chama analogia também, mas é isso aí que eu queria dizer. Aí a polícia começa a investigar e dizer pro Mike pai, mas você tem que nos dizer se ele tinha algum inimigo, se tem alguém que tem a chance de ter feito isso. Olha, o Mike Jr. tem um primo em quem ele teve uma discórdia, teve uma briga judicial, porque o primo dele trabalhava pra ele e eles tiveram uma desavença por causa de pagamento de hora extra. E aí esse primo processou o Mike. O nome desse primo é Jude, então a polícia, beleza, ok, temos uma anotação aqui, o Jude, e aí que a polícia é surpreendida, porque a mãe do Mike fala, olha, eu tenho uma outra pessoa que eu acho que é muito suspeita, que é um vizinho deles lá de Freedom, que é o único Freedom, eles moram num bairro onde a maioria das casas é casas de férias. Porém, tem um vizinho deles que mora lá, que é residente mesmo, que é muito amigo da família e que também ajuda a cuidar de todas as casas. Porém, a mãe do Mike conta pra família que ela já vem suspeitando há um tempo que esse vizinho tava tendo algum caso ou algum afeto a mais com a mulher do Michael, com a Michelle, porque ela já tinha presenciado várias vezes os dois de conversinha, durante os feriados, durante os finais de semana, já tinha visto inclusive um abraço que ela achou um pouco caloroso demais para apenas 2 vizinhos se cumprimentando ou 2 amigos se cumprimentando. A polícia anota mais um nome então, Charles, que é o nome do vizinho. Anota o nome dele e pensa, beleza, nós temos 2 pessoas para investigar. Junto com isso, a polícia também recolheu imagens de segurança de toda a vizinhança. Infelizmente, as fábricas da empresa não estavam funcionando, mas as câmeras das ruas e de outras lojas perto, eles conseguiram recolher as imagens de 4 câmeras.
Bom, é aí que a polícia então vai falar com seus investigados. Ela vai tentar ligar, falar com o primo Jude, e o primo Jude não quer falar com a polícia. Diz que primeiro eles têm que falar com o advogado deles, o que levanta muita suspeita na polícia. Quer dizer, a gente tá investigando a morte do seu primo, você foi no funeral do seu primo, tipo, esteve lá e agora que a gente quer investigar a morte dele, falar com você, aí de repente você não quer, tem que falar com seus advogados. Isso levantou muita suspeita entre a polícia. A polícia também vai falar com o Chan, não era Charles, eu falei errado antes, gente, não era Charles, o nome do vizinho era Chan. Sobre esse suposto caso que ele teria com a mulher do Mike, se ele teria alguma intenção e qual era a relação dele com a família, e o Chan se sentiu completamente ofendido e disse que não, que na verdade a família interpretou talvez o abraço de uma forma errada, que não tinha nada a ver, que ele era muito amigo da família, muito amigo do Michael e muito amigo dos filhos do Michael, então ele jamais teria interesse em fazer alguma coisa má pra eles, e além disso ele tinha um álibi, porque a cidade de Wakefield ficava mais ou menos a 2 horas de Freedom, e pegando o horário que aconteceu o crime e o horário que uma vizinha do Chan viu ele na frente de casa, não teria como o Chan ter ido até lá, matado ele e voltado. Ele fala que essa vizinha viu ele às 9 horas da manhã acenando pra ela sempre sai pra caminhar no mesmo horário, e ela realmente confirmou que havia visto ele, e aí a polícia meio que começou a descartar essa hipótese. Mas o Chan levanta uma terceira hipótese, de que a empresa estava envolvida com a máfia, porque eles recentemente tinham conseguido fazer parte de um grande projeto, que era o Big Dig. E esse projeto, ele tava tipo com uma sujeirada, várias pessoas já tinham sido presas, tinha várias licitações e coisas completamente corrompidas, tinham empresas superfaturando os valores. Então o Chan falou assim, olha, eu não duvido muito que eles estejam envolvidos com a máfia para ter conseguido entrar nesse projeto e ter conseguido tantos outros empregos, porque a gente sabe, né, que empresas, coisas de licitação envolve muita gente, envolve muita coisa de suborno e não sei o que. E o pai do Mike era um cara super conhecido por ser super duro e super severo nos negócios. Então ainda o Chan levantou essa hipótese que provavelmente o pai dele causou alguma coisa e quem foi morto foi o filho. E aí, galera, nesse ponto alto da história que eu vou deixar a minha enquete pra vocês. Quem vocês acham que cometeu este assassinato aqui, nessa metade do caminho que nós estamos? Foi quem? Foi o primo Jude, que ficou revoltado, que ainda não tinha superado a questão dos pagamentos, que não quis falar com a polícia, que disse que a polícia devia falar diretamente com o advogado dele? Ou foi o vizinho Chan, que morava lá na casa de Freedom, que diziam que tinha um suposto envolvimento com a mulher? Ou, terceira opção, eu tô na quinta aqui, né? Terceira opção, foi a galera da máfia, porque a empresa estava envolvida com diversas coisas e alguém foi lá e quis apagar eles, cobrar alguma coisa, não sei. Deixem aqui a votação de vocês e vamos continuar com a história. Bom, e é aqui que a história começa a ficar muito louca, porque a polícia vai falar com a mulher do Mike, do homem que foi morto, a Michelle. Num primeiro momento ela nega o envolvimento com o vizinho, diz que não, que a família estava interpretando aqueles abraços ou aquela conversa de uma forma muito nada a ver, que eles eram só amigos. E ela passa todos os contatos dos amigos do Mike, qualquer pessoa que ela acha que pode estar envolvido. E no final dessa conversa com a polícia, ela acaba revelando, na verdade, o que acontece entre mim e o vizinho é que a gente teve um caso há 6 meses atrás, mas faz 6 meses que tá encerrado. Eu e o Mike fizemos terapia de casal, a gente tava muito bem até então não tinha mais nada a ver. Esse caso aconteceu porque o Mike era muito ausente, ele tava sempre trabalhando, não sei o que, aquele papo que não é desculpa nenhuma pra tu trair a pessoa com quem tu tá, né? Se ele trabalha demais, trabalha de menos, mas enfim. O que acabou levantando uma grande suspeita na polícia, né? Porque, não, então agora tá comprovado que havia um envolvimento sim entre ela e o Chan, coisa que o Chan negou. Nesse meio tempo também, aconteceu que a polícia conseguiu contato com o Jude, com o primo, que disse depois que estava preocupado, porque como ele tinha um processo contra a família, ele estava com medo de falar com a polícia e quebrar alguma questão de sigilo de silêncio e tal. Mas como os advogados falaram que não tinha problema, ele falou com a polícia numa boa, disse que todas as questões dele com o primo já estavam resolvidas, que eles tiveram sim um problema, que o Mike não pagava as horas extras que ele queria, ele trabalhava pelo aquilo, então ele processou a empresa pra conseguir, mas tipo assim, ele já tinha conseguido o que ele queria e tava tudo zerado, pra ele não tinha mais problema nenhum. Quando chegaram as imagens das câmeras de segurança, eles puderam ver também que havia uma picape que provavelmente, de acordo com as entradas e saídas e os horários, que foi a picape que o assassino usou. Outra coisa que também começou a confundir muito a polícia foi que mais ou menos muito próxima à data do assassinato, desse homicídio, 3 casas lá de Freedom foram invadidas, foram reviradas e algumas coisas foram levadas. Entre elas, a casa
da família do Mike. E aí a polícia foi falar com o pai do Mike, perguntou se alguma coisa tinha sido levada, ele explicou mais ou menos o que tinha em cada cômodo, mas que ele não deu muita importância, porque enfim, foi muito próximo da data em que o filho morreu, então ele acabou não dando nenhuma atenção para aquilo. Mas uma das coisas que havia sido roubada da casa era uma escopeta, que depois a polícia, de acordo com a análise do modelo e dos cartuchos das balas, descobriu que provavelmente era a escopeta que havia sido usada para matar o Mike. E bom, quando eles foram investigar também essa questão dos arrombamentos, eles acabaram passando por Freedom e passando muito próximo. E lá, quando eles estavam investigando, estavam na vizinhança, eles viram a tal picape, que era uma picape muito idêntica à que estava na cena do crime, que dava pra ver pelas câmeras de segurança. Eles começaram a investigar a picape e quando foram dar uma volta nela, viram que ela estava completamente suja, como se ela não fosse usada há muito tempo. Porém, na parte da maçaneta, sabe, de abrir a porta, dava pra ver exatamente que alguém tinha usado, porque tava limpo, era a única parte que não tinha sujeira, sabe? Eles começaram a investigar mais, descobriram que essa picape era do vizinho Pete. Só que o Pete tava fora da cidade, ele também não era um residente dali, ele já tava fora não sei quanto tempo. Aí ligaram pro Pete e ele disse, não, ela tá lá parada há bastante tempo e vocês têm total autorização pra investigar, pra abrir, pra descobrir tudo o que quiserem. Nesse meio tempo, enquanto a polícia foi analisar todos os materiais de DNA e tudo que poderia ter na picape, o Pete ligou e falou assim, olha, eu andei checando algumas informações dos radares pela qual a picape passa, porque a picape tinha aquelas coisas de pagar o pedágio automaticamente, sabe? Então, e ele falou assim, e é muito estranho, porque no dia do homicídio, ela realmente aparece com um pagamento de pedágio em direção à cidade onde é que o Mike morava. Só que o mais estranho é que para chegar até essa cidade, de Freedom até essa cidade, passa por 3 pedágios, e ela só aparece como se tivesse passado por um. Só que os horários batiam. Com isso também, eles foram falar com essa vizinha que era o álibi do Chan. E essa vizinha falou assim, não, eu realmente vi ele naquele dia, mas o horário que ele tá dizendo que eu vi ele não bate, porque não foi às 9 horas da manhã que eu vi ele. Porque acontece o quê? Eu saio exatamente às 9 da manhã pra caminhar todos os dias, eu tenho minha rotina muito regrada. Só que naquele dia em especial, uma amiga minha passou mal, eu fui até a casa dela ajudar ela. Então eu saí atrasada meia hora pra caminhar. Então provavelmente o horário que eu vi ele foi lá pelas 9h30, não foi às 9 da manhã. E aí a polícia começa a juntar os pontos e pensa, bom, ela viu ele somente às 9h30, tinha chance sim dele fazer a viagem 1h30, 1h40, ir lá, matar o Mike, voltar e forjar, né, tentar forçar o álibi dele. Bom, mesmo com os DNAs da picape e todas essas coisas, eles precisam do DNA do Chan para provar que ele tá envolvido com aquilo. Só que de repente o Chan para de ser participativo, para de colaborar, não quer mais falar com a polícia, não quer mais nada com nada. Nesse meio tempo também a mãe do Mike, do homem que foi morto, recebe uma carta de uma ameaça. E aí ela leva a ameaça à polícia, que diz mais ou menos alguma coisa do tipo como, parem de investigar, senão mais um ente da sua família vai morrer. E a carta é bem aquelas cartas como são feitas nos filmes de antigamente, onde o assassino, o ameaçador, corta uma letra diferente de cada revista, sabe? Cola assim as letras, era assim a carta. A polícia também pega a carta para análise, e aí ela tem mais um pouco de certeza ainda que é o Chan que tá envolvido nisso. Porque a carta parece realmente muito alguma coisa como se alguém tivesse envolvido com a máfia, sabe? E agora recebe um bilhete de ameaça. Só que a polícia lembra que quem levantou essa suspeita de que ele estava envolvido com a máfia, de que a máfia estava atrás deles, foi o Chan. Então parecia que ser mais uma coisa que ele estava colocando na história para tentar comprovar que era a máfia e não ele. Nesse meio tempo, então, a polícia vai à casa da Michelle para falar mais uma vez com ela e vê uma cesta onde ela tem vários cartões que ela recebeu de várias pessoas dando suas condolências, né? Prestando o seu luto pro marido dela. E aí a polícia, muito esperta, muito sagaz, uma coisa que talvez eu não sacaria, vai lá e pega um dos cartões que foi o Chan que enviou. E aí, tcharam, o que tem no cartão? Tem as digitais. E as digitais batem com as digitais que estavam na picape. E pum, temos um culpado na cena do crime, já que o álibi dele tinha sido desfeito. Porque na cabeça dele, lógico, tava tudo muito bem planejado. O que acontece? A Michelle acabou com ele, o romance que ele tinha. Só que ele achava que a Michelle ia ficar com ele ia criar os filhos dela, eles iam ser uma família linda e feliz. Porém, a Michelle rejeitou ele. Falou, não, vou voltar, vou continuar com meu marido, é com ele que eu quero ficar. E ele ficou desolado, ele ficou muito bravo, ele pensou, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar esse cara. Como é que ele ia eliminar esse cara? Ele ia chegar, ir na empresa do cara, matar o cara com a própria arma que ele roubou da casa do cara, e depois ele ia voltar pra Freedom, tipo assim, dando o máximo de si ali em 1h30, os outros pedágios ele acabou pagando com dinheiro pra não levantar nenhuma suspeita. Ele botava o carro
no quintal do vizinho, corria pra frente de casa, porque aquela vizinha dele que passava todo dia de manhã pra caminhar, veria ele veria ela, faria questão de cumprimentar ela pra ela lembrar que viu ele na frente de casa e pronto, ele tinha um álibi, ele não tava na cena do crime, o carro que ele dirigiu não era dele, tava tudo certo, ele prestava as condolências pra Michelle e depois, né, como um bom amigo e uma pessoa maravilhosa, acabava dando todo o apoio e suporte e engatava um romance com ela e tava tudo certo. Seria o crime perfeito se não existisse esse negócio chamado DNA. Bom, com todos esses DNAs, a polícia não tava mais nem aí se o Chuck queria falar com eles ou não. Ele foi culpado, foi sentenciado, foi ao julgamento e foi sentenciado a 2 prisões perpétuas. E é isso que acontece, meu querido, minha querida. Se tu quer roubar a mulher ou o homem de alguma pessoa, de um vizinho teu, não é matando outra pessoa que tu vai conseguir. A única coisa que você vai conseguir com isso é cadeia e uma condenação direta pro inferno. A Michelle não foi absolutamente culpada de nada, até porque, tudo bem, ela teve um caso, mas ela não mandou o cara matar o marido dela, né? Até onde a gente sabe na história, não é mesmo? Provavelmente a única coisa que ela conseguiu foi o ódio eterno da sogra dela e provavelmente dos filhos dela, que quando crescerem vão saber dessa história e vão odiar a mãe por ter namorado um psicopata. Por isso que é isso que eu digo, minha gente, não se relaciona com seus vizinhos. Essas pessoas que são muito amigas dos vizinhos, pra quê, gente? Vocês não sabem se eles são uns maníacos doidos, entendeu? Aí tu começa a ser muito amigo do cara, daqui a pouco o cara tem ciúme de ti e resolve matar teu marido. É assim que começa as confusões nos condomínios, entendeu? Não seja amigo dos vizinhos, seja apenas cordial, gente. É bom dia, boa tarde, boa noite. E eu sempre fico pensando assim, ó, mas se um dia eu for, vocês não pensam isso, olha que loucura, um dia eu for, tipo assim, testemunha de um crime, daí me perguntarem, tá, o fulano disse que tu viu ele tal dia, que horas era a hora que tu viu ele? Eu nunca vou saber, gente, nunca sei a hora que eu tô fazendo os negócios que eu tô fazendo, sabe? E aí vai que eu colabore pro ser álibi de uma pessoa que, na verdade, eu não queria ser álibi, ou que ele está me usando, sabe? Eu fico imaginando essas coisas, porque a senhorinha, ela ia caminhar todo dia às 9 da manhã, ela cuidava no relógio, então ela sabia que ela tava certa. Agora eu não sei que horas eu saí de casa, normalmente eu tô atrasada, tô adiantada, o meu relógio já tá 3 minutos atrás e o meu celular 3 minutos à frente, então a minha vida é uma confusão. Como é que eu vou ser um álibi? Sabe quando pergunta assim, mas então descreve o cara pra gente que passou por ti? Eu não sei descrever, gente, eu não olho pro rosto das pessoas. Enfim, esse é o meu problema. Se um dia precisarem de mim pra testemunhar algum crime, não vai dar. Enfim, espero que vocês tenham gostado deste 4º e penúltimo episódio sobre a série Vizinhos Assassinos. No próximo sábado terá o derradeiro e último caso. E é o que eu digo, meus queridos, tranquem suas portas, tranquem suas janelas, não falem com seus vizinhos, a não ser o bom dia, boa tarde, boa noite, pra ele também não se sentir ofendido. É isso, deixa o seu like, ativa o sininho se você quer continuar recebendo notificação, porque eu tô cansada das pessoas virem lá no meu Instagram, não saiu um vídeo novo, gente, já saiu, tá tudo no canal, só que vocês não recebem, porque vocês não ativam o sininho, deve ficar difícil pra mim. E deixa aqui nos seus comentários se você já sabia desde o início que era esse cara, ou se você achava que ainda era uma outra pessoa que não tinha entrado na história. Um beijo e até a próxima, vamos acabar aqui esse Bettina Investigation. Vou sair pra dar mais impacto.